lá, 1, 2, 3, cadê? Pronto, gravando. Muito boa tarde, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à semana 14, né? Então, semana 14, que é justamente essa semanazinha da parte de perspectiva isométrica, que já está aí no material de apoio da semana 14 para vocês, que é o que a gente vai fazer hoje, que já está aí na telinha de vocês, essa parte de perspectiva isométrica, tá certo? Vamos lá, simbora? Então, vocês já estão vendo aí. Então, vê só. O que é a ideia de perspectiva? A gente já falou de perspectiva há um tempinho atrás, né? Logo quando eu comecei essa parte de geometria espacial, eu falei, fiz a introdução aí do que era perspectiva, expliquei para vocês qual é a ideia de perspectiva e tudo mais. Então, qual é a ideia de perspectiva, tá? Perspectiva nada mais é do que você colocar num papel um objeto tridimensional, fazer o desenho de um objeto tridimensional. Então, tipo, se eu quiser pegar essa garrafa, né, pegar uma garrafinha d'água e quiser desenhar, eu vou fazer isso daí com uma perspectiva. Eu vou desenhar. Então, a perspectiva, estou aí colocando aí na telinha de vocês uma definição mais organizadazinha, né, mais formalmente, onde eu coloquei que é a representação, né, é a representação gráfica dos objetos tridimensionais, que tem várias técnicas para a gente fazer. E a gente vai discutir algumas técnicas. Então, o objetivo da perspectiva é pegar um objeto tridimensional e colocar ele num papel de uma forma que mais se assemelhe à nossa visão. Isso é o objetivo. Agora, tem várias técnicas? Tem. E a gente vai estudar 3 técnicas, né? A gente aí, nessas 7 semanas que a gente tem, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, essas próximas 7 semanas, a gente vai ver algumas técnicas, que são essas 3 que vocês estão vendo aí, que é o que a gente vai trabalhar bem direitinho, com calma, certo? Cada uma delas. Do mesmo jeito que a gente fez as vistas ortogonais. Como foi que a gente fez? Primeiro, eu coloquei apenas para vocês relacionarem a peça com a vista. Aí foi só fazendo a numeração. Aí depois, pedi para vocês fazerem 3 à mão livre, 3 mais simples. Aí depois, fui fazendo 7 à mão livre. Até depois fazer na mão mesmo, um material de desenho de uma forma bem precisa, e vai ser a mesma coisa aqui com as perspectivas. Devagarinho, aprendendo as técnicas, aprendendo o que é que cada tipo de perspectiva tem aí para a gente, tá certo? Então, essa é a ideia de perspectiva, colocar um desenho no papel. Agora, pensa comigo, se tu estás colocando um objeto tridimensional em um papel, se tu vai pegar um objeto 3D e colocar ele em 2D, então vai deformar, óbvio. Eu não tenho como fazer uma profundidade num papel. Eu faço efeitos, eu faço técnicas, eu faço traçados para que quando a gente olhe, a gente consiga entender que aquilo ali é um objeto tridimensional. Esse é o objetivo, tá? Então, vamos fazer isso. É claro que tem que deformar, gente. Não tem como você pegar um objeto tridimensional e ele ficar perfeito. Não tem como. Vai deformar alguma coisa. Agora, se a gente deforma num padrão, se a gente organiza padronizado, aí fica bem legal. Então, veja esses 3 objetos aí. É muito nítido que vocês estão vendo 3 dados, né? Tanto esse primeiro, quanto esse segundo, quanto esse terceiro são dados. São dados, o mesmo dado, obviamente, só que desenhados de formas diferentes. Então, vejam, esse primeiro dado daqui, ó, ele está desenhado em perspectiva isométrica, esse segundo dado ele está desenhado em perspectiva cavaleira, e esse terceiro dado está desenhado em perspectiva cônica, tá? Que vai ser justamente o ponto de fuga, que é uma perspectiva com ponto de fuga, tá? A letrinha, alguns traçados vão saindo meio ruinzinhos, porque eu peguei essa canetinha agora e não consegui calibrar ela ainda não, tá? Então a letra vai sair um pouquinho feia, mas eu sei que vocês são compreensíveis. Bom, então tá aí como é que vai ser as 3 tipos de perspectiva que a gente vai estudar. A isométrica, cavaleira e a de ponto de fuga, tá? Só essas 3 que a gente vai estar estudando. Existem outras? Existem. Existe a perspectiva cilíndrica oblíqua, perspectiva de vista de pássaro, vista militar, tem um bocado de vista diferente. Mas para a gente vai ser essas 3
que a gente vai estar focando, tá certo? Então, a perspectiva isométrica, cavaleira e cônica. Só dando uma ideiazinha aqui de qual é a diferença entre elas. Todas elas têm um esqueleto por trás, tem um traçado por trás, né? Tem uma técnica. Ó, vocês estão vendo que todos três são cubos, são dados, mas desenhados de formas diferentes. Essa primeira, que é a isométrica, que a gente vai trabalhar hoje, ela tem, na verdade, 3 eixos que dão o esqueleto dessa peça. 3 eixos que coordenam, digamos assim, essa peça. Esses eixos não são eixos de forma aleatória. Eu vou colocar aqui para vocês que esses eixos, eles serão muito bem amarrados. Aqui na perspectiva isométrica, eu vou ter um eixo na vertical e 2 eixos inclinados. Mas esses 2 eixos inclinados, eles são os eixos que a gente vai ver que formam exatamente 30 graus aqui com horizontal. Então, isso é a característica da perspectiva isométrica. A gente vai entender um por um, a gente vai relacionar um por um, bem direitinho, tá? Já a cavaleira, ela tem um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Ó, tem 2 eixos, um horizontal e um vertical. Um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Então, tem 2 eixos aqui que organizam, que coordenam essa cavaleira, 90 graus aqui, além de ter um eixo inclinado, onde essa inclinação aqui ela vai variar. Enquanto que a perspectiva de ponto de fuga, que é a perspectiva cônica, você tem um ponto para onde as linhas estão convergindo. Então, tipo, você vai ter que algumas linhas, ó, elas vão estar se encontrando em um mesmo ponto. Então, essas linhas daqui, ó, convergem para um mesmo ponto. E aqui, como é uma perspectiva de 2 pontos de fuga, aqui você tem convergindo para um outro ponto A. Então, elas convergem para um mesmo ponto. Então, nesse caso daqui, é uma perspectiva com 2 pontos de fuga. As linhas, elas convergem. Na cavaleira, você perceba que tem linhas paralelas, e na isométrica também você busca o paralelismo, né? Então, na perspectiva isométrica e na perspectiva cavaleira, o paralelismo é bem utilizado. Essa linha, paralela a essa, paralela a essa. Já para o outro lado, na cavaleira, ó, essa linha, paralela a essa, paralela a essa. No ponto de fuga, não. No ponto de fuga, as linhas convergem. Não tem um paralelismo. Tá certo? Então, essas são algumas diferenças, passando assim a grosso modo, tá certo? Na diferença de cada uma dessas 3 vistas, isométrica, cavaleira e ponto de fuga. E hoje a gente vai aprender como fazer a perspectiva isométrica numa malha isométrica, que aí fica muito mais tranquilo. Fazer a perspectiva isométrica na malha isométrica. Vamos ver como é que é essa malhinha isométrica para a gente entender direitinho. Eu vou dar uma pincelada aqui também na construção sem a malha, mas lembrando que essa construção sem a malha a gente vai focar nela em outra aula. Talvez daqui a 15 dias ou 3 semanas, tá? Bom, por enquanto só a malha isométrica. Então, em que consiste essa malha, como é que eu vou fazer a construção e como é que é a perspectiva isométrica? Vê só, quando a gente fala de isométrica, se a gente for entender bem direitinho o que significa isométrica, né? Iso significa mesmo, né? Métrica significa medida, então a perspectiva isométrica é um tipo de perspectiva que procura manter as mesmas medidas. Isométrica, mesmas medidas. Então, como é o esqueleto, como é o esqueminha da perspectiva isométrica? Então, vê só, você vai ter 3 eixos, tanto na isométrica como na cavaleira vão ser 3 eixos, tá certo? E esses eixos na isométrica, eles são posicionados dessa forma. Vê, eles têm um eixo X, um Y e um Z. Não precisa se preocupar se é X, se é Y, se é Z. Não precisa se preocupar com os nomes dos eixos. Basta saber que um é X, um é Y e outro é Z. Tranquilo, tá certo? Então, você tem os 3 eixos e eles formam entre si um ângulo de 120. Então, tem um eixo, 2 eixos, 3 eixos, e entre si
dois deles vão estar sempre formando 120 graus. Massa? Agora, isso é o esquema da isométrica. Agora, para a gente fazer as construções, para a gente fazer os desenhos valendo mesmo, a gente, para efeito prático, a gente vai fazer isso daqui, ó. Em vez de trabalhar com o eixo X para cá, você vai trabalhar com o prolongamento dele, nesse sentido. E em vez de trabalhar com o eixo Y para cá, você vai trabalhar com ele nesse sentido. Certo? Esse sentido aí dos eixos vão ser um sentido que, em relação a uma linha aqui horizontal como referência, tá certo? Esses eixos X e Y, eles vão estar formando aqui, ó, 30 graus com a horizontal desse lado e 30 graus com a horizontal desse lado. Então, eles vão estar formando aí exatamente 30 graus aí com o eixo horizontal, tá certo? Esse vai ser o esqueleto que a gente vai fazer. A gente vai ter um eixo horizontal, vai ter um eixo vertical e os outros dois eixos formando 30 graus aí com essa horizontal. Esse vai ser o esqueletozinho que eu vou mostrar como é que a gente vai fazer para tá organizando ele, como é que ele vai ser construído, como é que ele vai ser desenhado. Tá massa? Bom, então estão aí os três eixos, né? O horizontal, a retinha horizontal é só referência, um eixo vertical e dois eixos nessa inclinação de 30 graus aí com a horizontal. Isso é o padrão, é a técnica da isométrica, esse é o padrão. Claro que existem outros padrões. Esse é o padrão da aula de hoje, da isométrica. Tá massa? Bom, e aí, como eu estava falando para vocês, por razões práticas, certo? Para que o desenho fique mais prático, para que a construção fique mais organizada, esse vai ser o nosso esqueleto. Referência na horizontal, aí, eixo Z na vertical e os outros dois eixos assim inclinados, certo? Formando 30 graus aí com a horizontal. Massa? Bom, agora vamos ver como é que a gente vai para construir esses eixos, tá certo? Bom, então vejam só. A gente vai ter o par de esquadros para auxiliar a gente nesses ângulos, tá? Não vão ser ângulos construídos de qualquer forma. Vão ser ângulos construídos num padrão. Então, olha só. Só para lembrar, esse esquadrozinho daqui, ó, você tem aqui um ângulo de 30 e um ângulo de 60. E além de ter um ângulo de 90. Então, olha só. A gente vai tentar fazer uma imagem mais ou menos do que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, tá? Então, olha só. Primeiro, eu vou ter como referência uma linha horizontal. Então, eu chego, faço uma linhazinha horizontal, que vai ser a referência da gente horizontal, tá? Uma linhazinha aqui horizontal, vai ser o nosso referencial. Pode ser uma régua também, se você quiser pode usar só a régua, como referencial na horizontal. Vocês estão vendo aí na telinha de vocês, ó, que a horizontal está aqui, ó. Aqui está um eixo horizontal, uma linhazinha horizontal. E aqui está a régua apoiando, ó. Aqui está uma régua apoiando. Mas só uma estratégia para vocês perceberem, tá? Pode apoiar com a régua, pode apoiar com o esquadro, pode apoiar como vocês quiserem. Então, eu vou ter um apoio e vou chegar com o lápis e fazer uma linhazinha na horizontal. Fiz aqui uma linhazinha na horizontal. Fiz. Certo? Esse é o meu referencial. Aí eu venho com esse esquadro, apoio ele aqui, e quando eu apoiar, em relação à horizontal, já faço aqui um ângulo de 90. Então, já tenho aqui o eixo vertical, um ângulo de 90 graus. Boto o eixo, uma linha horizontal, só para tomar como referência. Pego um ponto lá nela, aí nesse ponto nela, eu subo a perpendicular para ser meu eixo vertical. E os outros dois ângulos eu vou usar com essa pontinha, né? Essa pontinha aqui de 30 graus, ó. Então, venho aqui, ó, nessa posição, subo o ângulo de 30 graus para cá, e aí é só virar para esse lado, ó, e faço 30 graus para cá.
Eu não vou estar muito focando nessa hoje não, porque essa daqui vai ser para depois. Hoje eu quero fazer mais na malha, mas estou dando já uma geral para que vocês entendam. Então aqui 30 graus, subo 30 graus em relação horizontal, jogo para o outro lado, subo 30 graus em relação horizontal, e aqui você teria a linha vertical, que são os três eixos que formam o esqueleto da perspectiva isométrica. Tá? Então você tem aqui, né, só para a gente rabiscar, você tem uma régua, você faz uma linha horizontal. Aí, ó, como você tem aqui nesse esquadro, esse ângulozinho aqui desse esquadro, ele é um ângulo de 30 graus, você usa ele para marcar os 30 graus. Aí vai ter uma vertical, um eixo vertical aqui, ó. Sobe com o esquadro. E o outro você vai puxar para cá, botando o esquadro do lado de cá, pegando aqui também um ângulo de 30 graus. Tá? Então, primeiramente, você vai fazer o esqueleto, certo? E esses esqueletos, né, gente, esses três eixos, vão ser justamente os eixos para estar representando comprimento, largura e altura, certo? De uma peça qualquer que você vai construir. Que toda peça tem o quê? Tem um comprimento, tem a largura e tem a altura. Então, você usa esses três eixos justamente para dar o esqueleto. E aí vai traçando só paralelas, só paralelas. Nesse esqueminha de perspectiva isométrica, é tudo através de linhas paralelas. Tá beleza? Bom, e aí vamos lá, vamos ver direitinho como é que vai ser nessa construção. Aí veja, uma linha é o comprimento, tem a largura ou tem a altura, não precisa se preocupar, como eu já disse, isso aqui é o X, esse aqui é o Y, não precisa se preocupar, tem o eixo da altura, certo? Kleber, comprimento é para cá, largura é para cá, mas se eu quiser colocar o comprimento aqui e a largura aqui, isso não tem problema nenhum. Comprimento e largura são relativos, tá certo? E aí, o que eu quero mesmo na aula de hoje é a gente focar nisso, nessa malha isométrica. Essa malha isométrica, geralmente, todo mundo gosta muito dela, porque é uma brincadeirinha bem legal. É praticamente não, né? É só ligar pontos com a régua. Pega a régua e usa o lápis. Então, essa malhazinha isométrica é algo que, geralmente, todo mundo gosta quando eu falo dela. Porque o que é essa malha isométrica? Então, vê só. A malha isométrica nada mais é do que um auxílio, um artifício, certo? Para que a gente possa produzir perspectivas isométricas, sem a necessidade de estar fazendo um trabalho muito grande. Então, você tem aí a perspectiva isométrica, que a gente vai aprender a fazer na malha isométrica. Eu vou pegar a peça e reproduzir na malha. É isso que eu vou fazer. Esse é o meu objetivo. Pegar a perspectiva isométrica pronta e fazer ela na malha isométrica, que é, como vocês vão ver, muito tranquilo, muito até gostoso de se fazer. Tanto é que, já aproveitando, a atividade 14, né, que vocês já podem ir fazendo, vão ser as 10 peças que vocês têm nessa ficha. Mas elas são bem rápidas. Vou ver se faço pelo menos umas duas aqui, uma ou duas com vocês, né? Vou ver se eu faço duas, uma ou duas. Bom, para vocês verem direitinho como é que a gente faz e vocês fazerem o restante. É rápido, é tranquilo, não tão rápido, né? Mas é de boa, vocês vão gostar. Vamos ver aqui como é. Então, vê só. A malha isométrica ela é uma malha desse jeito. Lembra um pouco, mas não é um papel quadriculado. Cuidado. Não pensa, que é um papel quadriculado, um papel milimetrado. Não. O papel milimetrado ele é todo formado por quadradinhos. E aí não são quadradinhos. Certo? Não são quadradinhos. São triângulos equiláteros. Tem como comprar essa malhazinha na papelaria? Tem. Mas não é toda a papelaria que vai ter, porque não é algo muito procurado por todo mundo, né? Mas na papelaria grande você consegue encontrar essa malha isométrica aí bem de boa. Tá? Então vejam, por que ela consiste em triângulos equiláteros? Porque quanto é que vale cada ângulo de um triângulo equilátero, gente? Ó, se os três ângulos de um triângulo somam 180, se o triângulo é equilátero, os três ângulos são iguais. Então, se eu dividir 180 por 3, cada um vai ser 60. 60, 60, 60. E como a gente acabou de ver que a malha isométrica, cada eixo forma 30 graus com a horizontal e, consequentemente, vai formar 60 graus com a vertical,
Então, quando eu coloco esses valores aí de 60 graus, fica bem de boa da gente construir. Então, vejam por que você vai ter aí esse ângulo, essa malha todinha formando por triângulos equiláteros. Porque, olha só, quanto é que é um ângulo desse aí do triângulo equilátero? Um ângulo desse é 60 graus. Concorda? Ó, cada ângulozinho desse do triângulo equilátero, ele é 60 graus. Todos eles. 60, 60, 60. Então, todos esses ângulos medem 60 graus. Todos eles. Então, quando eu traçar o eixo vertical, ó, quando eu imaginar o eixo vertical, eita, que tá muito ruim de fazer ainda. Caneta sem estar calibrada é muito ruim. Mas quando eu traçar aqui um eixo vertical, aí de conta que está vertical aí, você vai ter que esse ângulo daqui, que é o do triângulo equilátero, ele vai ser um ângulo de 60 graus. Aí, se ele forma 60 graus com horizontal, ó, quando eu traçar uma linhazinha vertical, você vai ter que esse ângulo vai ficar a 30 graus, que é exatamente o que acontece com a perspectiva isométrica. Então, essa malha ela é toda formada por triângulos equiláteros. Por quê? Porque como esse ângulo aqui do triângulo equilátero é 60, o ângulo que esse eixo vai formar aí com a horizontal vai ficar um ângulo de 30 graus. E aí você tem exatamente aqui um ângulo de 30, e aí é dessa forma que você vai ter a perspectiva isométrica, tá certo? Ou a malha isométrica, que aí em cima dela a gente vai conseguir fazer os desenhos, tá? Bom, vou rabiscar aqui rapidão. Não rabiscar não, só mostrar para vocês que aí vocês têm os passos para vocês fazerem a construção de uma perspectiva isométrica sem a malha. Então tem aí uma peça e eu tenho como fazer a construção dessa peça sem a malha. Então aqui é só mostrando direitinho passo a passo. Eu vou, como falei para vocês em uma outra aula, fazer esse passo a passo de construir sem a malha, né? Que na verdade seria primeiro vocês construírem os esqueletos. Olha lá, sempre primeiro tem um referencial horizontal. Aí depois que tem um referencial horizontal, aí a gente sai construindo os eixos, né? Então tem um eixo aqui vertical e tem os outros eixos que estão sendo formados justamente com um ângulo de 30 graus aqui. Então esses eixos, eles são formados com ângulos de 30 graus, como já havia passado aí para vocês. Então é dessa forma que a gente vai estar traçando aí os eixos. Aí, fez os eixos, que é o esqueletozinho, aí você vai traçar as paralelas e as perpendiculares. Olha lá. Marquei. Que marcas são essas daqui, ó, gente? Essas marcas daqui são justamente essas medidas daqui, ó. Esse total que é 15, esse total que é 15, esse total daqui que é 40, e essa altura total que ela é 25. Então, 15, 25 e 40 são justamente as medidas que eu vou puxar para cá, ó. Aqui seria, na verdade, o 15, né? O 15, o 40, 42 não. 40 e 25. 15, 40 e 25. São justamente as três dimensões, 15, 25 e 40. Tá massa? Aí vai fazendo os esqueletos, ó, gente. Esse esqueleto é todo ele traçado através de segmentos paralelos, que você vai fazer com os esquadros. Se eu tiver lá um dos eixos aqui, quero traçar uma paralela, né? Tá lá, mediu lá em cima de um eixo. Quer traçar a paralela, é só deslizar, ó. Só deslizar esses eixos, ó. Só desliza. Beleza? Joga para lá, joga para cá e você traça as paralelas. Eu vou fazer isso na aula que for fazer isso daí, que eu não sei se é daqui a uma semana, 2 ou 3 semanas, vou ver direitinho quando é que eu vou fazer. Eu vou botar a cama e vou mostrar para vocês bem direitinho esse movimento das paralelas, tá? Mas hoje é só para vocês terem uma noção de que como é que vai fazer isso daí depois sem as paralelas, sem a malha. Por enquanto, vamos fazer tudo na malha, tá certo? Então, ó, vou traçando as paralelas, marco as outras medidas que eu quero, traço tudo paralelamente com lápis HB,
Tudo isso daqui, gente, só linhas paralelas, só paralelismo. Só apoiar o esquadro e deslizar. Tudo com lápis HB. E no final você destaca, como vocês estão vendo aqui, com lápis 6B, a sua peça. Esse seria um passo a passo que está lá em material de apoio da semana 14. Mas o meu objetivo da aula de hoje, como eu disse para vocês, é a gente fazer a construção da peça na malha isométrica. Certo? E vamos começar fazendo isso agora. Alguma dúvida até aí? De boa, né? Vamos lá seguir então? Então vamos botar a lista de exercícios que eu coloquei para vocês. São 10 questões para que vocês façam todas as 10, tá? Todas as 10, todas as 10. Então vamos vir para cá construir essas pecinhas. Então olha lá. Lista de exercícios que já está lá, essa é da semana 14, mas como eu disse, vá fazendo, não acumule, espere só um momento para anexar. Então vocês têm aqui, ó, são 10 peças, 7, 8, 9, 10, que vocês devem fazer todas elas em perspectiva isométrica, tá? Então o exercício vai ser justamente isso. Construir o rascunho gráfico das perspectivas isométricas na malha isométrica, sabendo que cada módulozinho desse corresponde a 5 unidades. Como assim cada módulo corresponde a 5 unidades? Assim, ó, gente. Cada pedacinho desse, vou botar aqui para desenhar, cada pedacinho desse vale 5, tá? Se eu pegar, obviamente, 2 pedacinhos, vão valer 10. Se eu pegar um pouco mais, 1, 2, 3, 4, vai valer 20. Então, cada módulozinho desse, cada ladozinho desse do triângulo vale 5. E vocês têm todas as medidas aí nas peças para a gente puxar e jogar para a malha isométrica. Então, na verdade, o que eu vou fazer é pegar essas peças e reproduzir aqui na malha, tá? Cada pedacinho desse vai valer 5. Vocês vão fazer os 10. Eu vou escolher um aqui para fazer com vocês. Não vou fazer esse não, porque vocês vão dizer que eu vou fazer o mais fácil. Deixa eu fazer logo um mais difícil para vocês. Acho que esse é bem esse daqui. Vou fazer esse aqui, o 7. Vamos lá? Então, olha só. Primeiramente, como é que eu vou fazer? E preste atenção que essa é a atividade da semana 14. É você pegar a peça e colocar ela na malha isométrica. Tá? O que é que eu quero que vocês usem? A régua e o lápis. Tá? Aí vamos dizer, Clebinho, e essa malha isométrica, onde é que eu vou arrumar? Vamos lá, preste atenção. Se a gente tivesse no campus, se tivesse ao vivo não, ao vivo a gente tá, né? A gente tá ao vivo, mas se a gente tivesse no campo presencialmente, eu iria imprimir lá para vocês na Cradit todos esses materiais e ia dar um para cada um. Então, se a gente tivesse lá presencialmente, eu ia entregar para vocês todo esse material, tá? Então, cada um ia receber esse material impresso. Como a gente não está presencial, quais são as sugestões que eu dou para vocês? Vamos lá. Primeira sugestão. Quem puder imprimir, imprima. São 5 páginas. Quem puder imprimir, imprima. Kleber não tem impressora em casa. Eu também não tenho, porque eu uso muito pouco impressora. A minha acho que quebrou de eu não usar. Então, quando eu quero imprimir alguma coisa, inclusive semana passada eu precisei imprimir, fui numa lan house perto de casa e imprimo. Certo? Eles cobraram, eu achei caro, mas cobraram R$1,60 cada impressão, achei muito caro. Mas, enfim, são 5 páginas. Então, se precisar imprimir, opções. Quem tiver impressora em casa, imprime, óbvio. Se não tiver impressora em casa, vai na lan house perto de casa e imprime. Kleber, eu não quero gastar e tal, parará. Qual é a outra opção? Vai no campus, vai lá em Vacile na Cradit e pega a Vacile para imprimir. Então, se você não quer gastar com impressão, você vai no campus e Vacile imprime para você, certo? Esse material, tá? Então, essa seria uma opção. A melhor opção, imprimir essa malha isométrica, imprimir essa ficha. Imprimir. Pode imprimir no campus, pode imprimir em casa, na lan house. Ponto. Kleber, eu não consigo imprimir, eu não tenho acesso à impressora, eu não consigo e tal. O que é que eu vou fazer? Aí, se você tiver uma mesa digitalizadora, você pode fazer na mesa digitalizadora, ou se quiser, constrói a malha isométrica.
Como é que eu vou construir essa malha isométrica? Aí vocês entram lá no YouTube, é só botar lá no YouTube como fazer uma malha isométrica e vai ter vários vídeos para vocês fazerem a malha isométrica. Então, primeira opção, imprimir, ou na Lan House, ou na sua casa, ou lá no campus. Se não conseguir imprimir de jeito nenhum, constrói a malha isométrica. Ou faz na mesa digitalizadora, caso alguém tenha. Tá certo? Essas são as opções que vocês têm, porque vocês vão fazer o desenho na malha. Tá certo? Acho que alguém ia perguntar alguma coisa, eu interrompi. Ou não foi impressão minha? Professor. Oi. Tem uma... Eu ia te dar um aviso. Deixa a Elaine falar. Vai, Elaine. Pode falar, pode falar. Oi. Tem para quem... uma aluna, Marcela, ela disse que não vai poder participar da aula, que está socorrendo o padrasto dela, eu acho. Certo. Obrigado, Elaine. E a minha internet está caindo, então talvez eu não consiga ficar até o final da aula. Aí qualquer coisa já sabe, né? Bota uma presença para mim aí, por favor. Tá bom. Fala, Leanderson. Essa malha aí pode ser construída num aplicativo que até o professor passou, que eu tenho, e até ele, que constrói grid. Aí essa malha, no mesmo grid, dá para construir a malha. Para quem não consegue, não tem mesa, não tem nada, pode construir de alguma forma. Né? Show, show. Depois tu passa pro pessoal, Leanderson. O pessoal, não sei se o pessoal já tem. Então, aí outra sugestão de Leanderson, tá certo? Vocês podem aí nesse... Oi. Se a gente for imprimir, é para imprimir essas páginas que você mandou no exercício, não foi? No material de apoio. Material de apoio. Tá, eu vou imprimir aquelas páginas, né? O título dela deixa eu ver qual é o título. Dá para ver aí, né? Lista de exercícios. Dá para eu ver já. Construção na malha, isso. São 5 páginas. Tá. Isso. Tá. Beleza? Deixa eu ver aqui no chatzinho. Foi a Elaine pedindo desculpa, Leanderson. Tranquilo. Pronto. Então, tem aí várias opções, né? Para vocês escolherem qual a melhor opção para vocês. Agora, vamos ver como é que a gente faz essa construção. Então, vê só. Deixa eu colocar aqui, primeiramente, a situação. Beleza, boa, Leanderson. Valeu, meu querido. Aí, vê só. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Lembre-se que tem um esqueleto. Então, vê. O esqueleto, ele tem um pontinho aqui. Certo? O esqueleto, ele tem esse pontinho daqui. E tem um eixo aqui, ó. Nesse sentido. Tem um eixo nesse sentido. E tem um eixo no sentido vertical. Minha caneta ainda não está calibrada, tá, gente? Por isso que tá ruinzinho assim. Eu pensei que essa mesinha seria igual a outra, mas não está sendo. Vou ter que dar uma olhada, porque a outra, assim que eu abri, já fez tudo. Essa daqui tem que entrar na internet e fazer alguma coisa. Eu não sei, não estou conseguindo. Mas, enfim, você tem esses 3 eixos. Então, você vai imaginar esses 3 eixos aqui. Posso imaginar, sei lá, começando por esse ponto, só que nesse sentido eu tenho 50, cada pedacinho é 5, então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, e para cá eu tenho 25, 10, 15, 20. Dá para fazer aqui ou mais para cá, se você quiser também. Certo? Então posso botar para cá meu esqueleto. Então teria um eixo nesse sentido. Um eixo nesse sentido. Isso vocês devem fazer com a régua, tá, gente? Porque eu não estou conseguindo fazer com régua aqui. Se bem que eu tenho uma reguinha aqui, não sei se essa reguinha, se eu botar aqui em cima dessa mesinha, se ela rola ou não. Deixa eu ver se... Não sei se dá certo ou não. Deixa eu ver aqui. Não vai dar muito certo, não. Mesmo com a reguinha, não tá dando muito certo, não. Melhor fazer como eu estava fazendo mesmo. Então, nós temos aí esses 3 eixos, que eu terminei apagando tudo agora sem querer. Então, vamos lá. Então, a gente tem o nosso esqueletozinho, que seria justamente esses 3 eixos, né? Então, tem um eixo para cá,
um eixo para cá e um eixo na vertical. Meu Deus do céu. Minha coordenação motora deve estar muito ruim. Bom. Tá lá, os 3 eixos. Massa? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar, gente, quais são os pontos que eu tenho para trabalhar e vou repassando ele nesses 3 eixos. O ponto referência é esse, ó. Esse é o ponto referência. A partir dele a gente vai construindo as outras coisas, tá? Então deixa eu apagar aqui esse rabisco para a gente começar a estar construindo o nosso desenho. Então deixa eu colocar uma outra coisinha, deixa eu aumentar aqui. Mas na verdade isso aqui que eu vou fazer agora seria com lápis 6B, né? Então como é que vai ficar? Ó, esse ponto ele está aqui, ó. É o ponto de origem. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar a peça e reproduzir exatamente isso na malha isométrica, seguindo justamente essas dimensões que vocês estão vendo. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou olhar para a peça e vou fazendo justamente essa linhazinha daí, trabalhando desse jeito aqui com vocês, que eu fui mostrando. Vamos ver como é que ela ficaria. Se vocês se perderem aí, vocês interrompam, mandem mensagem, o que vocês quiserem, tá certo? Ó, vou começar com esse ponto, que é um ponto aqui, e vou andar 50 nesse sentido. 50 nesse sentido, cada linhazinha dessa vai ser 5, né? Então, ó, começando desse ponto, então eu vou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, vem até aqui. Então, meu primeiro traçado seria justamente daqui para cá. Beleza? Kleber, esticou um pouquinho. Foi, eu vou apagar. Apaguei, foi tudo logo. Mas vou colocar aqui de novo. Então, ó. Ficou muito troncho, mas só para vocês perceberem qual é o raciocínio. Vocês vão fazer isso não a mão livre, tá? Vocês vão fazer isso com a régua. Então, tá aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, tá? Ó, quanto é que seria essa largurazinha daqui? Essa vale 20, né? Daqui para cá é 20. Então, 5, 10, 15, 20... Aqui eu já teria essa outra parte. Certo? E aí vou subindo, ó. Desse 20 daqui, subo 10. Se eu vou subir 10, 5, 10. Então a malha isométrica ela é muito boa porque você vai praticamente fazer os traçados ligando pontos. Não vai ter mistério. Quando começa a mão livre, aí fica mais difícil. Oi. E onde você achou esse 20 aí? Eu não estou vendo anotado. De onde eu achei qual? O 20. Aqui, ó. A largura aqui. Esse que você anotou. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Ah, tá. Agora vi. Beleza? Tá. Aí agora, subo mais 10, então aqui 5, 10, subi 10. E agora eu já posso fechar essa linha, ó. Essa linha aqui eu já posso fechar, ó. Então, fechando daqui para cá. E aí a sua figura começa a ser construída, ó. Vou fechando. Isso tudo vocês vão fazendo com lápis 6B, tá certo? Com lápis 6B. Agora, cuidado que o lápis 6B ele não é muito feliz para apagar as linhas, não, né? Beleza? Então, vai vendo aí, vai acompanhando aí. Por favor, interrompam, caso vocês não entendam qualquer linha que eu vou fazendo. Então, ó, desse pontinho aqui eu vou andar 20 para cá. Então, desse ponto 5, 10, 15, 20. Então, venho até aqui. 20. Desse ponto eu subo 10. Então, 5, 10. Subi 10. Aí, agora, desse 10 eu desço 20 para cá. Então, 5, 10, 15, 20. Vou descendo. Cheguei aqui, sobe 10. Então, 5, 10, subi 10. Agora, daqui para cá, esse pedacinho é 30, né? Então, vou andar 6. Então, vou mandar 6 para lá. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vem até aqui, ó.
30. Agora, vou descer, desço quanto? Desço 15. 5, 10, 15. Desço 15, tá? Desci 15. Vamos vendo aí, pra gente não... ver se eu consigo apagar esse excesso sem apagar tudo. Ó, 15. Agora eu vou andar pra cá é quanto? É 10, né? Então, 10. Então, vamos dar 10 para cá. 5, 10. Vai acompanhando aí, vai acompanhando. Se perder, vocês me digam, porque fica legal. Agora, subo 15. 5, 10, 15. Caminho mais 10 nesse sentido. 5, 10. E aqui eu já fecho isso tudinho. Fechei tudinho para cá. Beleza? Agora vamos para outra parte do lado de lá, né? Primeiro eu fiz por esse lado de cá. Não tem uma ordem certa. Você pode fazendo por aqui, puxar para o lado de cá, tanto faz. Vamos lá. Vou desse ponto agora. Esse ponto está aqui. Vou andar 20 para cá. Então, 5, 10, 15, 20. Sobe 10, 5, 10. Aí já fecha essa parte. Ó. Já fechei aqui. Agora, daqui para cá são 30. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vem até aqui, ó. A malha isométrica é muito bom, né? Que é só ligar ponto, né, gente? Aí fecha para cá. Agora, cuidado para não ligar um traço a mais ou um traço a menos, seu desenho sai todo troncho, né? Agora, desse ponto daqui eu tenho 20 para cá, então desse ponto 5, 10, 15, 20. Já puxou para cá 10, para cá fechou aqui com 20. Tá quase pronto, falta só algumas linhazinhas. Já vou até apagar esses excessos que eu tenho colocado dos eixos. Olha lá. Vamos ver as linhas que estão faltando agora para a gente completar. Vamos vendo aí quais são as linhas que estão faltando. Tá vendo? Ó, aqui eu desço. Aqui eu desço. Então, vou descer nesse sentido. Desço aqui nesse sentido. Aqui eu ando para cá. Então, por esse ponto eu faço nesse sentido. Aqui embaixo eu também, nesse ponto, vou nesse sentido. E aqui desse ponto eu venho nesse sentido. Vejam que tudo paralelamente aos eixos. E aí dou aquela olhada, será que eu errei algum traçado? Será que faltou algum? Falta uma, né, Cleber? Oi? Falta uma linha, não falta? Vamos ver se está faltando alguma linha. Não seria a linha que está faltando aí. Eu não sei falar, essa que está no início aí, no 20, a de baixo. Aqui? Essa aqui? Na horizontal, não, na vertical. Essa daqui? Essa? Não, é essa. Essa daqui não é uma linha. Essa aqui é só para mostrar que o 20 é daqui para cá. Veja que não é uma linha. É bem clarinha, só para indicar. Essa bem clarinha só para indicar que o 20 é até aí. Tá vendo? Eu achei que era uma linha, eu já ia fechar. Beleza? Ia botar aqui, né? Essa daqui não. Aí ela não entra. Beleza. E aí, ficou clara essa montagem, gente? É só ligar os pontos. Agora tem que ir com calma, né? Vai ligando os pontos, sobe para cá, sempre paralelo aos eixos. Então, paralelo ao eixo X, ao eixo Y, ao eixo Z, sempre paralelamente aí em relação aos eixos, tá certo? Professor? Oi. Quais os lápis que o senhor recomenda para que a gente ligue? O final é o 6B. O final é o 6B. Agora, os traçados auxiliares pode ir fazendo com HB. Mas esse resultado aí final, só o... Os traçados auxiliares, no caso, são os eixos, né? Que o senhor fez de azulzinho, né? Era, que eu botei. Okay. Ali é com HB. E são as linhazinhas mais clarinhas. Tem HB, pode ser H, professor?
Pode ser o H. Tá. É até melhor. O H ele fica ainda um pouquinho mais claro do que o HB. Ele aponta um pouquinho mais dura. Eu gosto até mais do H. Como o H é difícil de encontrar, aí quando eu passei para vocês comprarem, eu passei o HB, que é mais fácil de vocês acharem. Mas o H eu acho até melhor. Fica ainda mais clarinho. Beleza? Deixa eu fazer a chamada de vocês para a gente fazer mais um. Agora, veja, eu só fiz isso daí com traçados paralelos ao eixo, né? Com traçados paralelos aos eixos. Porque tem alguns traçados que não vão ser paralelos aos eixos. Aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente faria caso tivesse linhas que não fossem paralelas aos eixos. Certo? Deixa eu ver aqui logo a chamada. Tem um chamado que eu já estou vendo, né, gente? Eu só chamo o nome de quem eu não estou vendo aqui. Beleza? Amanda, Andréia, não. Amanda, não. Carol Farnese, não. Marielle, não. Gabriele, não. George, não. Yasmin, não. Jonathan, não. Leandro está aí. Lindoval, não. Manuela também não. Marcela foi que teve um probleminha, não foi? Monique, cadê Monique? Monique tá não. Pedro não. Rafael não. Rebeca não. Sara não. Ayane não. Deixa eu só botar o assunto da aula de hoje. Botei aqui perspectiva. Perspectiva isométrica na malha isométrica. E aí, tudo certinho, gente? Alguma pergunta? Vamos pegar uma que não tenha as linhas paralelas aos eixos. Vamos pegar uma mais difícil. Então, como é que a gente vai proceder caso a gente tenha linhas que não estão paralelas aos eixos? Vamos ver agora como é que a gente vai fazer isso, se as linhas não estiverem paralelas aos eixos. Vamos lá? Então, vou pegar o 10 aqui, para vocês verem. Então, preste atenção. A gente tem um esqueletozinho, né? O esqueletozinho, como eu tinha colocado, foi de azul. Deixa eu botar a mesma cor para vocês aqui. Então, vejam. A gente tem um ponto aqui, que é onde os eixos vão se encontrar. Aí você vai ter um eixo para cá. Vai ter um eixo para cá. E vai ter um eixo na vertical. Certo? Que tá muito ruim de fazer. Um eixo vertical. Não sei por que o vertical está saindo mais troncho. Bom, enfim. Esses são os 3 eixos. Então, você vai escolher um ponto aqui de onde você perceba que dá para fazer tudo, né? 5, 10, 15, 20. Ou por aqui, né? 5, 10, 15, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse ponto aqui dá, né? Daqui dá, né? Então, você vai ter um eixo para cá. Você vai ter um eixo para cá. E você vai ter um eixo para cá. Bom, esses seriam os 3 eixos que a gente tem.
tá certo? Não precisa se preocupar que é X, que esse outro aqui é o Y e que esse outro é o Z, tá certo? Não precisa se preocupar com os nomes. E aí, como é que a gente vai fazer essa construção? A gente vai traçar sempre as linhas que são paralelas aos eixos. As que não forem paralelas aos eixos, a gente deixa ela de lado e vai marcar elas no final. As que não são paralelas aos eixos, elas saem naturalmente. Você marca todos os pontos paralelos aos eixos e os outros pontos que não são paralelos vão ser ligados pela régua, normalmente. Do mesmo jeito que a gente fez lá na parte das vistas ortogonais. A gente pega e faz simplesmente todas as outras naturalmente, tá? Vamos ver como é que é isso. Então, olha só. Vejam quantas linhas não são paralelas. Oi? Estou com uma dúvida aqui nesse eixo Z. Esse eixo Z que você pôs aí, ele não tem uma linha lá na figura, né? Tem não vai ter nenhuma linha na figura paralela a ele, exatamente. Ele vai existir lá, mas não tem nenhuma linha na figura nele, exatamente. Nenhuma linha, essa figura vai ser paralela ao eixo Z. Ixi, Maria, isso. Mais, né? Professor, eu vou pedir outro favor, senhor. Oi. Eu só não consegui, eu entendi como é que faz, né? Como é que transfere, né? A figura. Eu só não entendi como é que eu vou traçar esse eixo. Partindo de que pressuposto aí? Vou começar de quê? A peça eu consigo desenhar. Certo. Eu acho, né? Mas eu vou... Tá. O ponto inicial, que é o eixo... O ponto inicial, tu se ligasse que nessa figura pode ser esse? Não me liguei. Vê, você vai pegar um ponto mais aqui, digamos assim, para frente. Lembre-se que uma peça, ela está dentro de um esqueleto assim, ó. A peça, ela se encontra dentro de um esqueleto como esse, ó. A peça se encontra dentro de um esqueleto como esse. Então, esse ponto que você vai pensar, esse ponto, você tem que imaginar como sendo um ponto, de maneira que quando você traçar os eixos a partir desse ponto, aí, Kleber, como é que vão ser os eixos a partir desse ponto? Um é vertical, um vai por cima dessa linha vertical, e os outros dois vão por cima dessas linhas da isométrica, da malha. Que, na verdade, isso já está programado para ser um ângulo de 30 graus, para ser um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, quando a gente tiver com papel em branco, esses eixos daqui, eles são traçados formando 30 graus com a horizontal. Ó, 30 graus para cá, 30 graus para cá. Como a gente já está com a malha, depois que você identificar esse ponto, é só você puxar para cá e para cá. E o outro vai sair na vertical. Agora, como é que eu vou saber esse ponto? Por exemplo, vou pegar outra figura. Sei lá, vamos olhar uma figura aí qualquer. Vou botar aqui no começo. Essa daqui. Como é que eu sei se o meu ponto de início seria esse? Ou esse, ou esse, ou esse? Vê só. Se tu imaginasse esse teu ponto como sendo do início, quando tu colocasse um eixo para cá, tu ia ter uma parte da figura abaixo desse eixo. Tá vendo essa parte daqui? Eu puxando um eixo para cá, eu não posso colocar desse jeito, porque eu teria uma parte da figura por baixo do eixo. Se eu botar essa linhazinha daqui, ó, se eu fosse colocar o eixo aqui e aqui, ia ficar ruim. Por quê? Porque tem essa parte daqui e tem essa parte daqui que estão abaixo dos eixos. Agora, se eu olho para cá e enxergo meus eixos, ó, se eu olho para cá, enxergo o eixo, um ponto aqui para iniciar, um eixo aqui e um eixo aqui, perceba que toda a minha figura fica exatamente, falando assim, em uma linguagem bem formal, toda a minha figura fica dentro desses eixos. Então, os eixos eles têm que ser construídos de tal forma que a figura fique toda numa parte só. E o outro eixo vertical é só fazer uma linha vertical. Então, você vai marcar esse ponto em algum lugar aqui. Aí vai ter um eixo para cá, um eixo para cá por cima da linha, da malha isométrica, certo? E o eixo na vertical, que vai passar exatamente por cima da linha e da malha. Certo? Eu não posso fazendo essas linhas, esses eixos fora da malha, fora das linhas da malha, não.
porque a malha já é a referência para a gente. Agora, como eu disse, quando for a mão livre, como é que você vai fazer? Você vai fazer primeiramente uma linha horizontal, tige, vai fazer uma vertical, tige, e vai botar o esquadro para fazer aqui um ângulo de 30 graus para cá e um ângulo de 30 graus para cá. Quando for fazer a mão livre. Na malha já vai direto. Agora, vê, por exemplo, esse daqui. Onde é que seria o meu ponto inicial? Seria esse. Aí o eixo vem para cá, um eixo vem para cá. Veja que a figura ela fica tipo assim, toda dentro dessa parte, e você faz um eixo na vertical. É bonitinho! Parece um senhor Pudem. É o quê? O que foi isso? Ela tá com o microfone ligado, Yasmin. Acho que é uma criança, uma criança que tá Ela falando. já fechou, vai deixar o microfone Fechou. aberto mais um pouquinho. Tão bonitinho. Ó, aí você vai ter. Cadê Yasmin? Foi Yasmin, foi. Eu nem vi quem era. Ela colocou, desculpa, gente. Tem que abrir o microfone para a gente terminar de ver a resenha. Olha, aí você tem os eixos dessa forma, tá? Aí vê só. Nessa outra figurinha daqui, olha nessa figura. Onde eu colocaria meu ponto para imagem para ir começar? Veja que o ponto que eu colocaria nessa figura, ele não vai ficar. Olha, esse ponto dessa figurinha daí que está agora na telinha de vocês, tranquilo, Yasmin. Ele não vai ficar exatamente na figura. Vê, olha nessa figura daí que está na 4. Vejam que meu ponto tem que começar aqui, ó, para que os eixos fiquem do lado de cá, o outro fique do lado de cá, e eu tenha toda essa parte aí, tipo, dentro desses eixos. E a terceira linha, ela vem para cá, ó. Tá joia? Ficou claro mais ou menos onde é que eu coloco os eixos? Agora deu uma clareada. Clareada. No caso, a gente sempre procura um meio da peça, né? Entre aspas, esse meio aí, Nid, entre aspas. Aqui dessas, que a gente não tem um ponto único, como a gente teria a dúvida no caso do ponto aqui dessa que o senhor está mostrando aí na 4. Tem que procurar um ponto que quando eu trace, ela fique toda nessa região só. Beleza? Só para a gente passar rapidinho aqui, ó. Na 5, onde é que seria meu ponto? Então, eu posso pegar esse ponto daqui. Agora, se eu pegar esse ponto daqui, vai ficar um pouquinho para dentro. Mas você pode pegar um ponto daqui, sabendo que vai passar um pouquinho para cá, para essa parte de baixo, ó. Para cá. E aqui o vertical. Você pode puxar aqui também. Na 6, você pode botar seu ponto aqui, ó. Botar um eixo para cá. Um eixo para cá. E o eixo na vertical aqui. Acho que eu apertei alguma coisa aqui. E esse eixo na vertical para cá. Certo? Então, você monta esses eixos e a partir daí vai traçando. Ok? Ficou de boa? Beleza? Cadê a Edia que estava com uma dúvida nos eixos? Estou aqui, descobri já. Ficou tranquilo? Uhum, sim. Ó, feito... Eu acho, né? Não sei. Vamos lá. Feito esses eixos, agora vamos colocar as medidas, né? Vamos colocar as medidas que a gente tem. Agora percebam, vou apagar aqui esse eixo para ficar melhor da gente se ligar, que essa peça tem muito traçado. Não me apagando tudo, mas vou apagar tudo aqui só para vocês se ligarem. Percebam que essa peça tem muito traçado não paralelo aos eixos. Então, aqui ainda mostra um esqueletozinho para você determinar esse ponto. Vocês estão vendo esse ponto? Esse ponto daqui vai ser um ponto bem importante para a gente determinar. Agora, como é que eu vou determinar esse ponto? Perceba que a altura dessa peça é 20. Então, esse ponto vai estar numa altura de 20. A altura que esse ponto vai se encontrar é 20. E ele está bem no meio dessa parte, ó. Pegando aqui 10 e 10. Vocês entenderam essas marcações que eu fiz aí agora de marrom? 10 e 10. Eu não consegui entender muito bem, não. É como se essa peça que está deitada, tu mostrasse ela de cima, Kleber?
Pode pensar desse jeito, né? Exatamente. Vamos lá, repetir aqui. Presta atenção. Ó, vocês perceberam primeiro que a altura da peça é 20, não foi isso? Aqui tá tranquilo, né? Que a altura da peça é 20. Sim, professor. Sim. Pronto. Aí essa parte aqui da frente, vejam que ele ainda faz uma linhazinha aqui bem clarinha, só para você entender que é como se ela fosse uma peça montada, e aí você recortou uma parte. Se essa malha é do tamanho da folha de ofício completa, não. Essas que eu mandei para vocês tem 2 por página. Tem 2 por Professor, página. Oi. eu justamente estava conversando aqui. O senhor quer, vamos dizer, esse 20, é 20 centímetros, para cima? Não, esse 20 é 20 unidade qualquer. Se você pode fazer ser... uma folha, se você fazer uma folha sozinha, você consegue botar 20 centímetros. Se for fazer nessa malha isométrica só imprimir, cada 5 você conta 1 centímetro. Não, senhor, isso quer dizer, 1 centímetro de cada, né? Vai dar menos. No caso, cada 5 unidades que tem aí, você conta 1 centímetro. Então, 20 contaria 4 centímetros. 10 contaria 2 centímetros. Eu imaginei dessa forma também. Isso, perfeito. Ô, Kleber, esse 45 aí seria a lateral, né? Lateral, essa lateral toda, exatamente. Aí, vê só, esse pontinho daqui, gente, é um ponto que vai ser tal que eu vou formar um triângulo aqui, ó. Olha esse triângulo. Se eu formo esse triângulo, se eu consigo montar esse triângulo, tudo fica muito mais fácil. Porque se eu montar esse triângulo, eu consigo descobrir que ponto é esse para poder puxar essa linha e que ponto é esse para poder puxar essas outras linhas daqui, ó. Essa e essa. Vamos botando aí na prática. Vamos botar para a gente ver como é que seriam esses pontos. Vou lá marcar tudinho, para vocês verem. Deixa eu botar um lapisinho aqui, numa espessura maior. Deixa eu botar uma corzinha aqui diferente. E aí eu vou começando a fazer, vocês vão me dizendo onde se vocês se perderem. Vou começar por esse ponto daqui, que seria esse ponto por aqui. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer essa linha. Essa linha ela está paralela ao eixo. E ela mede 45. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então ela vem até aqui, ó. Marquei esses 45. De boa esses 45? Sim, professor. Tranquilo. Agora vamos puxar esses 20. Esses 20 também estão tá paralela ao eixo. Então vou ligar aqui na malha. Lembrando que quando eu falo paralela aos eixos, quando eu tiver sem a malha isométrica, eu vou fazer isso tudo com os esquadros, puxando, formando 30 graus com a horizontal. Certo? De boa. Então, vamos ver como é que vai ficar agora esses 20. Esses 20. 5, 10, 15, 20, vem até aqui. Ó. Então, 5, 10, 15, 20. Beleza? E agora, perceba que não tem mais nenhuma linha além desses 30, tá? Além dessa linha, nenhuma outra está paralela ao eixo. Quer dizer, tem a 30 e tem esse daqui, nesse miolinho também. Mas essa e essa, esses 5 pedacinhos que eu coloquei aí, eles não estão paralelos aos eixos. Não estão. Tá? Então, vamos ver como é que eles vão sair. Essas 5 que não estão paralelas aos eixos, elas têm que sair construindo a partir de pontos. Eu vou encontrar pontos e depois eu vou ligar. Então, vamos lá. Vamos para esse pontinho daqui. Esse ponto. Olha para esse ponto. Vou destacar bem muito. Esse ponto daqui. Vamos marcar ele lá na malha. Vejam que esse ponto, ele cai bem no meio dessa parte. Estão vendo ou não, gente? Bem no meinho aqui. E numa altura de 20. Então, esse pontinho daqui, ele está bem no meinho aqui desse. Bem no meinho dessa parte. Numa altura, onde a altura é 20. Então, se esse pedacinho daqui para cá é 20, então eu sei que aqui é 10, aqui é 10. Então, eu vou chegar aqui no meio. Então, olha lá. Daqui para cá, 5, 10, 15, 20. Eu vou chegar no meio, que é 10. 5, 10, que é aqui o meinho. Aqui é o meinho. E nesse meinho eu vou ter uma altura para chegar nesse ponto de 20. Ó. Então, nesse meinho eu vou ter 5, 10, 15, 20.
está aqui marcado esse ponto. Então, vejam como é que esse ponto foi marcado. Ele está bem no meio aqui, então 10 e 10. Então, 10 e 10. 5, 10, 5, 10, marquei esse ponto. E aqui nesse meinho eu fui para uma altura de 20 e marquei esse ponto. Ficou clara a marcação desse ponto, gente? Sim. Aí. Entenderam esse ponto? Aí veja, então vou apagar aqui agora. Depois. Eu não entendi, não, Fred. Oi? Eu não entendi, Entendeu, não? Vamos aqui. Aí, não. Vamos lá de novo. Vamos lá para entender direitinho. Olha como eu marquei esse ponto. Todo mundo percebeu que daqui para cá é 20, não é verdade? Certo? Daqui para cá é 20. E vejam que eu tenho aqui um pontinho que, se você traçar uma linha vertical, essa linhazinha vertical desse ponto cai exatamente aqui na metade. Ó. Você está vendo essa linhazinha vertical? Essa linhazinha vertical ela vem exatamente aqui na metade. Como daqui para cá é 20, então eu teria 10 aqui e 10 aqui. Então, aqui na metade na malha, ó, eu subi uma linha assim. Ó. Aqui na metade eu subi uma linhazinha. Subi exatamente essa linhazinha. Essa linhazinha daqui, ó, eu subi. Subi ela a partir daqui, ó, a partir daqui da metade, subi. Agora, como é que eu determinei a altura desse ponto? Olhando por aqui a altura da peça toda, ó, que é 20. Então, eu contei 20, ó. 5, 10, 15, 20. Aí, marquei esse ponto. Ah, entendi agora. Percebeu? Entendi. Mesmo? Aí, agora que eu já tenho esse ponto, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar, eu vou traçar as outras linhas. Vamos traçar essas outras linhas. Aí, vejam que esse ponto, ele liga para cá e ele liga para cá. Então, esse ponto, ele liga para cá, mas eu não vou querer isso tudo, isso é só uma linha auxiliar. E ele liga também para esse outro. Ó. Ele liga para cá. Veja que esse ponto, ele ligou para cá e ele ligou para cá. Na verdade, eu construí esse triângulo aqui da frente. Ó. Esse foi o triângulo que eu construí. Tá? Aí, agora, desse ponto, veja que eu posso puxar tudinho para cá. Ó. Aqui vem paralela ao eixo. Vem ou não vem paralela a isso? Ó, numa distância de 45. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, vem até aqui, ó. Ó, vem tudinho. Só que eu estou fazendo com um lápis mais clarinho. Certo? E agora eu vou pegar assim com um lápis mais escuro, o que me interessa. Então, veja, eu estou fazendo tipo um esboço e depois eu vou apagar o que eu não quero. Então, vamos ver agora qual é a parte que eu quero. Então, vamos lá. Percebam que essa linha daqui, ela não vai ser completa. Ela vai pegar numa altura de 10. Então, isso aqui só vai chegar na altura de 10. Então, ó, aqui, 5, 10, 15, 20, eu só quero até essa altura 10. Então, na verdade, eu não quero essa linha toda. Eu só quero essa linha até a altura 10. Ó. Então, até esse ponto. Na altura 10, ó, só quero essa parte. Ó. E nessa altura 10, eu só quero essa parte. Então, eu fiz o triângulo como esqueleto, mas eu só quero essa parte, na metade da altura. Como é que eu sei que está na metade da altura? Contando os triângulozinhos. 5, 10, 15, 20. Então, se só quero 10, só quero pegar metade. Assim como essa linha, ó, ela só pega do final para cá uma medida de 30. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ela só vai até aqui, ó. Só vem até aqui, ó. Estão vendo? Passou um pouquinho, né? Deixa eu apagar aqui esse pouquinho que eu passei. A minha apagando tudo. Mas veja que ela só vai daqui para lá, ó. Até esse ponto. E aí eu vou depois chegar e apagar todo o restante que não me serve. Ó. Então vou apagar essa setinha, essa parte aqui não me servia. Foi só um rabisco, isso aqui foi só um rabisco para a gente conseguir matar essa parte. Estão percebendo? Então a gente fez como se fosse assim, o esqueletão por fora e agora é só ligar os pontos. E como é que a gente fecha essa imagenzinha daí?
Só ligando agora os pontos. Agora a gente liga os pontos e fecha. Só ligar agora com a régua. Que agora não vai ser mais por cima de linha nenhuma, né? Vai ser só você ligar. É uma atividade de concentração, né, gente? Tem que ter um máximo aí de concentração. Tem que estar bem concentrado para você sair ligando essas partezinhas daí. Porque agora, ó, esse pontinho daqui vai ligar com esse. Então, vou chegar só com a régua e ligar. Professor. Oi. Esse aí não foi muito para trás, não? Qual? Esse aí, justamente esse aí que o senhor tocou. Vamos contar de novo para a gente ver? Então, vamos lá. O ponto que a gente tinha encontrado era esse aqui de cima, né? Sim. 5, 10, 15, beleza. E aí 5, 10, 15, 20, 25, 30. Não, ficou bem certinho. Ficou certo, tá bom. Beleza? Cada lado do triângulo vale 5, isso. Cada lado do triângulo vale exatamente 5. Perfeito. Aí agora é só pegar a régua e ligar, ó. Aí eu vou ligar desse ponto para cá. Ligo desse ponto para cá com a régua. Então, liguei. Tis. Certo? Façam isso com a régua, porque senão vai ficar troncho. Então, façam com a régua. Poxa, não quer apagar, não, é? Apagou. Terminou apagando demais. Então, faz isso com a régua, tá, gente? Para não ficar troncho, para ficar bem retinho, bem bonitinho. Com a régua e o lápis, esse final aí com o lápis 6B, tá? E agora é só ligar os outros pontos. De nada, irmão. Aí agora eu vou ligar desse ponto para esse e desse ponto para esse. Então é só com a reguinha, ó. Desse ponto para o de lá e desse ponto para o de cá. Só ligar os pontos agora. Então pego a régua. Daqui para cá. Vou ajeitar, tá? E daqui para cá. Tá muito troncho. Mas é só ligar com a régua. Ligou para cá. E ligou para cá. Tem que calibrar urgente essa canetinha. Beleza? E aí a gente fez uma peça com os segmentos que não são paralelos aos eixos. Beleza? Mais difícil, né? Mas é tudo uma questão de exercitar. E quando vocês tiverem as medidas, por exemplo, 8, 7, isso aí você pode fazer no olho mesmo, tá? 8 é um pouquinho mais da metade, 7 é um pouquinho menos da metade, não vai precisar ser tão preciso não, tá certo? Quando tiver aí 8, 7, fica de boa se vocês passarem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E essa ficou a nossa peça. Perguntas? Dúvidas? Foi muito difícil com a malha? Eu achei, professor, principalmente por essa parte que o senhor acabou de fazer, que não tem a medida, né? É mais difícil. Ponto para depois ligar. Essa eu acho que é a mais difícil, essa daí. Acho que é a mais difícil, essa. Essa 10. As outras vão conseguir aí tranquilamente. Beleza? Ou não tranquilamente, demorando um pouquinho, mas vocês vão conseguir. Tenho certeza que vocês conseguem. Pode entregar só a resposta, Yasmin. Pode sim. Na malha, pode. Certo? A sugestão é que vocês imprimam isso e façam aí essa impressão. E quando for tirar foto, já tira daí para anexar. Beleza, meus amores? Ô, Kleber, só uma dúvida. Fala, meu querido. Se eu quiser fazer manualmente numa folha 4 para fazer de um tamanho maior, eu posso? Tamanho maior pode. Agora na malha, né? Na malha. Tem que fazer a malha com precisão. Aí a malha, tu pode imprimir a malha, como o Anderson mostrou aí um programa que pode fazer a malha, ou pode também entrar no YouTube e ver como fazer a malha isométrica, ou pode imprimir essa daí também até em tamanho maior também, mas pode sim. Beleza? Ok. Perguntas, pessoal? Então, deixa eu parar aqui de gravar. É isso a aula de hoje. Atividade 14 é fazer essas 10 pecinhas aí na malha isométrica. Só usando a reguinha e criando aí, desenvolvendo um senso de observação, né?
de distância, observando esses ângulos direitinho. Beleza? Então, beijo no coração.